texto é Lucas 24, 28 em diante, diz assim: aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Até aqui, vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelos meus irmãos e por esse início de ano tão especial que a gente está vivendo como nossa casa. Eu oro, Senhor, nesse instante para que o Senhor fale ao nosso coração, porque a Tua palavra, ela é o alimento para as nossas vidas, e nós, ó Deus, necessitamos desse alimento para essa semana, para o nosso dia a dia, para o nosso casamento, para a nossa família, mas também para nós, e por isso oramos em nome de Jesus, amém. Deixa eu, antes de eu começar a pregar o texto bíblico e a introduzir o texto, te explicar algo a respeito do discipulado, que muita gente confunde. Discipulado e seguir a Cristo não é uma ação exclusivamente moral. Por que eu estou te dizendo isso? Porque há uns 10 anos atrás, há uns 30 anos atrás, surgiu um livro e ele foi um best-seller no mundo. O nome desse livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quem lembra desse livro aí? Esse livro um monte de gente leu no Brasil, mas muita gente leu no Brasil, e na época, 20 anos atrás talvez, até algumas pessoas usavam uma pulseirinha, né, EQJF, era mais ou menos isso, era para a pessoa olhar e lembrar o que ele faria, o que Jesus faria no lugar dessa pessoa. Só que esse livro, ele fala quase que exclusivamente de assuntos, que o discipulado, ou seguir Jesus, é só uma mudança de atos morais. Isso tem muito a ver com a teologia da libertação que estava em voga nessa época, e o autor desse livro é alguém que tem ligações com essa teologia social, teologia da libertação, e que hoje em dia só mudou de nome, que é a teologia da missão na íntegra, ou missão integral, que é que você viva a vida de maneira moral adequada, ou seja, você tem que fazer boas ações, você tem que ser um bom funcionário, você tem que repartir os seus bens com os pobres, né? Você tem que fazer um monte de coisa socialmente boa, mas isso não fazer boas obras, ou ter uma boa ação social, ou ser alguém que tem um viés social na sua vida e faça boas coisas, não garante que você vai para o céu. Boas obras não te garantem no céu, nem te garante seguidor de Cristo. Uma pessoa boa, ela é um macumbeiro, um bandista, uma pessoa muito boa, mas que não crê em Jesus como seu Salvador, ela vai ser bom marido, ela pode ser boa esposa, ela pode ser bom funcionário, ela pode ser querido na sua vizinhança, ele pode fazer coisas legais, atender pessoas, dividir os seus bens, mas isso não gera salvação, isso não te faz semelhança de Cristo. Ser semelhante a Cristo depende de algo muito além de boas obras, de ações sociais. Depende daquilo que a gente chama na teologia ou na filosofia de mimética. O que é mimética? É tornar-se semelhante ao seu mentor. E Jesus, de maneira bem clara no Novo Testamento, nos mostrou que tornar-se semelhante a Ele iria além de seguir os seus passos. E Ele determinou que essa sequência fosse Ele, os apóstolos para os seus discípulos e assim por diante. Ou seja, quando eu sigo as minhas autoridades, meus líderes, meus pastores, meus mentores espirituais, dessa maneira eu me torno semelhante a Cristo. Isso é seguir nos apóstolos em primeira instância, depois os que ele ensinou e por conseguinte, no caso aqui da nossa igreja, os demais pastores que na teoria seguem a Jesus. Isso vai além disso, isso vai para seguir Jesus por meio da sua palavra. Não é só seguir nossos líderes, né? Nessa manhã, depois que eu já tinha preparado tudo, eu fui para a minha leitura devocional normal e eu estava lendo lá Pedro, e tem lá, olha, sigam
os seus líderes, obedeçam às suas autoridades. Então, obedecer à autoridade, seguir líder, ok, mas também persevere na palavra, na doutrina. A Bíblia, seguir a Bíblia, os princípios bíblicos, os preceitos bíblicos me fazem me tornar semelhante a Cristo. Mais do que isso, aquilo que o Espírito Santo vai fazer no meu coração também, porque além de ter líderes que espelham quem Jesus é, eu tenho a Bíblia que espelha quem Jesus é e me revela Jesus, e eu tenho o Espírito Santo que habita dentro de mim, que também manifesta quem Jesus é. Ele confirma ações de Jesus, a transformação que Jesus faz em minha vida. Paulo escreve isso em 2 Coríntios 3:18, quando ele fala assim: olha, o Espírito que está em nós, ele tem liberdade, onde há o Espírito, ali há liberdade, e nós, olhando como para um espelho, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor, o Espírito. Ou seja, à medida que o Espírito está na nossa vida, ele age gerando uma transformação em nós, que nos aproxima dessa pessoa que é Jesus. Mas há um quarto ambiente, além da palavra, além dos líderes e além do Espírito Santo, que gera a nossa transformação. E é sobre esse ambiente que eu quero te chamar a atenção nessa manhã, que é um ambiente chamado mesa. Não existe discipulado sem mesa. Não existe discipulado sem um ambiente de mesa. E quando eu falar mesa aqui, você vai pensar em qualquer reunião de pequeno grupo, que não significa única e exclusivamente o GECEL, nem única e exclusivamente uma reunião de mesa de comer, mas eu quero chamar de mesa um ambiente em que nós somos iguais, o ambiente em que existem pessoas que são iguais. O melhor exemplo de mesa que eu conheço foi agora, uns 2 meses atrás, quando eu fui pregar numa convenção de pastores da igreja Avivamento Bíblico lá em Rondônia, lá em Guajará-Mirim, não, minto, em Ji-Paraná, lá em Ji-Paraná. E aí, depois do primeiro dia de palestras, o pastor me levou junto com a família dele para comer uma pizza. E aí estava o pastor, a sua esposa, a sua filha que já é adulta, e tinha um outro pastor com a esposa e 2 filhos, uma filha de 9 anos e um filho de mais ou menos uns 6 anos de idade, tinham mais ou menos a idade das minhas meninas, e a gente estava conversando sobre muitos assuntos, e os pastores perguntando sobre revitalização, sobre o processo de liderança, sobre tudo isso, até que em algum momento eu falei assim: olha, eu tenho prazer em pregar, mas eu gosto demais do ambiente de formação de líderes. Esse é o melhor ambiente para mim, um ambiente em que eu me sinto à vontade para palestrar, para ensinar, que também faço na pregação, mas que na palestra eu tenho a troca, mais do que só eu falando. E aí quando eu falei palestra e pregação, a menininha de 9 anos levantou a mão assim e falou assim, levantou a mão: posso perguntar? Aí o pai desesperado, pensando assim: essa menina vai falar, o pastor de fora, convidado, fica quieta, a menina não pergunta. Eu falei: não, deixa ela perguntar. Aí ela perguntou: pastor, qual é a diferença de pregação e palestra? Aí eu expliquei para ela. Aí eu falei: não, é porque na pregação eu falo 40 minutos e as pessoas só me ouvem, mas na palestra eu falo e elas respondem, elas perguntam, elas conversam. Agora eu te faço uma pergunta: por que essa menina de 9 anos, que estava no meio de 4 pastores e esposas de pastores, e de um pastor que ela nunca viu na vida, pela primeira vez ela viu, fez uma pergunta para mim que era um desconhecido para ela? Por quê? Por quê? Porque ela estava na mesa, e se ela estava na mesa, ela estava conversando. Não importa se ela era uma criança, ela estava na mesa, ela se achava parte da mesa, e como parte da mesa, ela falou assim: eu estou na mesa, eu faço parte da conversa, eu vou perguntar. Porque o único ambiente em que você tem isso é a mesa. Agora ninguém vai perguntar nada, nem tem como, e nem pode. Eu não vou abrir oportunidade. Imagina se eu parasse aqui a mensagem toda hora para explicar a você o que está escrito. A gente não ia acabar essa mensagem nunca. Mas na mesa, lá no almoço, lá no jantar, lá no café, lá no pequeno grupo, a gente troca essa ideia. Esse é o ambiente, porque nós estamos no mesmo nível. Ali não tem um pastor e uma menina de 9 anos, ali tem comuns, irmãos, pessoas que discutem um assunto que lhes é interessante naquele momento. É um ambiente em que eu aprendo e ensino, é um ambiente de troca mútua. Eu aprendo, aliás, muito mais na mesa compartilhando do que eu ensino. Eu aprendo muito mais, porque a mesa tem esse ambiente. Eu estou aqui falando de algo que eu não lembro em nada da conversa que nós tivemos lá, mas eu me lembro da menina que fez a pergunta da diferença entre palestra e mensagem, porque ela estava na mesa, e é esse ambiente. E olha, se tem alguém que ama a mesa, essa pessoa é Jesus Cristo.
Eu já citei isso na virada, já citei isso no início de dezembro. A mesa é a maior revelação do amor de Jesus por nós. É na mesa em que Jesus é revelado. E eu fiquei confuso quando Deus falou isso no meu coração. E eu falei, Deus, isso é muito importante, é muito forte, Wagner. E eu falei, não é possível que isso aqui seja tão real como o Senhor está dizendo. Aí o Senhor me deu um texto na Bíblia, um texto no meu coração, que é o texto de Mateus, antes de eu chegar ali em Lucas, Mateus 18 e 20, que diz assim, olha, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Mas eu sou chato, tá? Eu não sei o que Jesus pensa de mim, mas eu sou chato e eu continuei perguntando, porque ainda não faz sentido para mim. Falei, ainda não faz sentido para mim, por quê? Porque o contexto desse texto é um juízo, é um julgamento. Jesus está falando assim, olha, vocês vão fazer julgamentos, e o que vocês ligarem na terra como irmãos e cristãos, isso será ligado no céu. E onde o 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou, porque a gente usa isso aqui em todos os contextos, menos no contexto direto, primário, que é o da disciplina, que é o da ligação no céu, que é o da salvação de pessoas. E aí eu falei, Jesus, tudo bem, mas esse texto aqui fala de disciplina, o que isso tem a ver com mesa? O que isso tem a ver com aquilo que o Senhor está falando no meu coração? Aí eu vou para o original buscar, e aí eu fui olhar lá no original a expressão reunir. Sabe qual é a tradução? O que a palavra reunir é em grego? É a palavra synegmenoi. Deixa eu ler de novo. Synegmenoi, que dá origem à expressão portuguesa sinagoga, que você conhece bem. E aí eu vou olhar as traduções da palavra synegmenoi, lá no Strong, no Léxico e no Dicionário Internacional. Olha isso aqui. Primeira, reunir com. Tá. Tudo bem, até aí ok. Segunda, juntar, reunir, fazer, encontrar-se, nada novo. Terceira, trazer consigo, a linha A, para dentro de casa. Reunir, receber com hospitalidade. Aí eu falei, agora faz todo sentido. Porque não é uma simples reunião, não é simplesmente eu me reunir, mas é me reunir em um ambiente em que eu me sinto à vontade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos nesse ambiente em que eles são comuns, guarde isso, comuns, Atos 2 fala sobre isso, e eles estavam juntos e eles tinham tudo em comum, onde um ambiente em que há esse comum, esse ambiente é a mesa. E quando você olha para Jesus pós-ressurreição, Jesus aparece 7 vezes pós-ressurreição. Quais são as 7 vezes? A primeira delas, as Marias, lembra disso? Quando ele está na primeira, quem são as mulheres que chegam? Depois que chegam as mulheres, tem uma segunda aparição. Qual é a segunda aparição? A Pedro e João. João era mais novo, chegou na frente, Pedro já estava velhinho, chegou depois cansado, esbaforido, mas foi mais corajoso, colocou o rosto para dentro e vê. Depois de Pedro e João, aos 10, enquanto estavam aonde? Comendo na mesa. Eles estão comendo na mesa, Jesus atravessa uma parede e ele fala, Pai seja convosco. Depois, a esses 2 discípulos no caminho de Emaús, e eles vão para onde? Para a mesa. De 3 aparições, 4 aparições, 2 na mesa. Depois, a Pedro, aos outros discípulos, a Tomé, porque Tomé não estava na primeira reunião. E aí agora eles estão de novo numa segunda reunião, agora com Tomé, porque ele duvidou. Jesus aparece de novo, eles estão aonde? Na mesa, de 5, 3 na mesa. Depois ele aparece de novo, aonde? A Pedro e João e aos outros discípulos que estavam pescando. Aí você fala, agora não tem mesa, calma aí, não tem a mesa física, mas quando Pedro e João reconhecem Jesus, o que Jesus está fazendo? O famoso McFish, pão e peixes na brasa. Se tem pão e peixe, pode não ter mesa, mas tem mesa, porque tem comida, eles só não tinham uma mesa formal, mas eles estavam ali comendo. E aí vem um dos maiores ensinos do Novo Testamento, que é João 21, numa mesa. Os maiores ensinos estão em mesa, João 13, 14, 15, 16, 17 na mesa, João 21 na mesa, e aí depois ele aparece para todo mundo na ascensão. Das 7 aparições de Jesus pós-ressurreição, 4 são na mesa. Não bastou ele passar a maior parte do ministério dele na mesa, a maior parte dos 3 anos e meio na mesa com os discípulos. Depois que ele ressuscita, agora com o corpo glorificado, ele vai à mesa e ele come.
para encerrar com o argumento de que no céu a gente não vai comer, porque comida é boa. Crente come porque no céu a gente come. E a gente come por isso, porque o Senhor disse, assim na terra como no céu. Então, se no céu vai ter banquete, na terra nós temos banquete. No ano que vem na costela, que modéstia à parte estava boa, né? Fala aí, tinha gente que nunca tinha comido costela na vida, porque não gostava, e falou, pastor, esse negócio é bom. Eu falei, isso não é que você comeu costela, é que você comeu costela de quem não sabe fazer, igual giló. O cara fala assim, giló é ruim. Não, não é por aí. Giló não é ruim, depende de quem faz. Então, a mesa é o lugar em que o Jesus está, como diria o pastor Jeremias. A mesa é o lugar em que o Jesus está. E onde há uma mesa, há discípulos, e onde há discípulos, há Jesus. E o texto que nós lemos, ele manifesta isso. E eu escolhi esse texto porque, veja, os discípulos estão frustrados, agora porque Jesus morreu, e todas as expectativas dele tinham morrido. E Jesus se encontra com eles no caminho de Emaús, e eles não reconhecem Jesus. O reconhecimento de quem Jesus é vai acontecer quando? Na mesa. E aí você sabe, é por isso que quando Jesus voltar e a gente se encontrar com Ele e formos para o céu, nós vamos participar da primeira coisa. Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer no céu? Bodas do Cordeiro. Não é isso, meu escatologista preferido, Johnny? Bodas do Cordeiro. O que é a bodas do Cordeiro? Mesa. Porque a gente vai estar lá, todo mundo. Imagina, se nós somos 400 aqui, mas o mundo inteiro de convertido, milhões de pessoas, numa mesa enorme, quem é Jesus? Como que você vai saber quem é Jesus? Na hora que a gente estiver na mesa e aconteceu o que aconteceu aqui, o partir do pão. Na hora que ele partiu o pão, por isso que a gente faz isso todo mês, para a gente se acostumar com aquilo que vai acontecer no céu. Quando a gente vê alguém pegando o pão na mão, igual o pastor, abençoando, agradecendo e partindo, vamos falar, lá Jesus. Né? Se eu falei, eu vou estar talvez lá no fundinho, mas eu vou estar lá de olho, esperando assim, cadê o homem que vai partir o pão? Procurando, torcendo para ele estar do meu lado, né? Mas eu sei que vou estar bem longe, vai ter muita gente mais perto que eu. Mas aí quando ele partiu o pão, está lá, aquele é Jesus. Porque a mesa tem esse poder extraordinário. Não foi na pregação que eles reconheceram Jesus, foi na mesa. Não foi na celebração que eles reconheceram Jesus, foi na mesa. Foi na mesa, porque há um poder extraordinário na mesa. E sabe qual é o poder? Porque onde há mesa tem Jesus. Onde tem mesa com discípulo tem Jesus. Então eu quero que você comece a pregar comigo, compartilhando para alguém perto de você. Porque em 2024 você vai precisar aprender que a igreja se faz na mesa. Porque onde há mesa tem Jesus. Fala para quem está do seu lado, onde está a mesa? Tem Jesus. Eu sei, quem está do seu lado é um parente não vale na mesa. Essa mesa, ela tem Jesus, mas a mesa com Jesus é de parentes que nós não conhecemos. Eu fui tentado a pregar essa mensagem, mas não preguei, que ela era muito dura. Eu vou deixar para um outro dia, que hoje eu estou bonzinho. Na mesa tem Jesus. Tentaram me tirar da paz, mas eu estou bonzinho. Acordei 4h30, orei, fiquei lá em adoração, liguei minhas músicas de manhã, de céu. Aí cheguei aqui, o inferno tentou, por meio dos homens, né? Os Pedro apareceram, mas eu voltei. O Pedro mais próximo, que foi o pastor Robson, tomou logo uma... Aí eu falei, Robson, ainda bem que você apareceu, que aí eu já descarrego um e eu já fico em paz. Porque eu não guardo nada, irmão, não tem essa não, eu já libero logo. Então é melhor descarregar nele do que em você. Então já descarreguei nele, já estou em paz, já estou no céu. Fui tentado a pregar essa mensagem. Mas a mesa não é só de quem eu amo, a mesa é até de quem eu odeio. E eu amo por Jesus. Na mesa de Jesus tinha um Judas traidor, tinha um Pedro que traiu ele também, e outros tantos. O único que foi com Jesus foi João. Então, por favor, vira para alguém que você não conhece, um discípulo desconhecido da sua vida, e fala assim, na mesa tem Jesus. Agora, se onde tem mesa tem Jesus, o que tem na mesa com Jesus? Vamos ler o texto? Versículo 30. Quando estavam aonde, gente? Lê aí, quando estavam aonde? À mesa. Ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu.
Deixa eu contar uma história. Minha avó tem 6 filhos. Agora tem 3, nem a minha avó está mais, já está no céu esperando por nós. E 3 dos meus tios também. Mas, quando eu era criança, dos 6 tios, Johnny, 5 são pastores missionários. Meu tio era missionário nos Estados Unidos, o outro tio era missionário nos Estados Unidos, o outro tio era missionário no centro-oeste do Brasil, meu pai e o outro tio missionários no norte do Brasil, em Rondônia. Missionário, irmão, não tira férias em hotel, em resort. Missionário tira férias na casa do amigo, na casa do parente. Eu fiz isso até o ano passado. A Kézia tem para na casa dos outros. Ela, por favor, vamos tirar uma férias no hotel, que eu não preciso arrumar uma cama. Aí, esse ano passado, a gente tirou as férias, no meio desse caos que a gente está vivendo, umas férias no hotel, porque há muito tempo a gente não tirava. Então, a gente tira férias na casa da avó. E a minha avó, irmão, não era rica, minha avó era pobre. Meu avô morreu, meu avô era açougueiro e meu avô não acreditava em poupança, nessas coisas. Então, meu avô, em casa própria, meu avô gastou todo o dinheiro dele enquanto ele era vivo. Nunca poupou nada, comprou casa. Minha avó comprou a casa com o dinheiro que meu avô dava para a feira, depois de tirar o dízimo. E com a ajuda do meu pai e do meu tio, que foram militares, o tio Silmar e o meu pai, que juntos, enquanto trabalhavam, ajudaram. Tanto que a casa da minha avó hoje é do meu tio e do meu pai. Que ela morreu, ela falou, não, essa casa é deles porque eles compraram junto comigo. Então meu pai, quando casou, foi morar com a minha avó. Morou lá na casa da minha avó, porque não tinha casa, comprou a primeira casa para minha avó. Então nas férias ia todo mundo, 6 filhos, 5 noras e um genro, tio Wanderlei, 12, 20 netos, 32. Para minha avó, que ganhava um salário mínimo, que é a aposentadoria dela. Irmão, um salário mínimo, mas era tudo pobre. O que a minha avó fazia? Todo mês, a Luísa e o Dali viveram isso aí, porque foram lá na casa, a irmã Martedi foram lá e viram isso aí. Todo mês, alguns aqui foram, mais gente, eu sei que mais gente foi. Todo mês, a minha avó pegava uma parte do dinheirinho e comprava um extra de arroz, por exemplo. Então ela comprava um arroz para o mês e 5 quilos para as férias. Mês seguinte, um feijão para o mês, 1 quilo para as férias. O ano inteiro. A carne a gente tinha, porque meu tio, que não é crente, não é pastor, não era crente, não era pastor, tinha um açougue. Então ele dava as carnes lá, os restos das carnes, que para nós era lindo. Tanto que tem gente que odeia carne com osso, eu amo carne com osso. As carnes preferidas são com osso. Aqui nem tem setinho, sabe o setinho? Não existe aqui, né? É um pedacinho da chuleta com um restinho lá que sobra do osso. É a carne preferida da minha avó, setinho. O pessoal odeia, ela ficava, sobrava e ia lá para casa. E aí o que a minha avó fazia? Senta toda a cambada. Os homens na mesa, os pais, as esposas e os netos, tudo espalhado ali pelo chão. Ali na volta, a casa era grande, tudo espalhado. E a minha avó servia os 31 pratos. Deixa eu ver se eu fiz a conta certa. 12 mais 20, 32, mais ela, 33. 33 pratos. Minha avó servia a todo mundo. Ela sabia que eu gostava de salada, então ela servia a todo mundo. Depois que todo mundo tinha sido servido, sobrava a salada. Ela falou: Samuel, quer a salada que sobrou? E eu comia a salada que sobrava, além do que eu tinha comido. Eu nunca vi, em todos os anos da minha infância de missionário, faltar comida na casa da minha avó. E eu conheço o tamanho das panelas, elas não eram muito grandes, eram panelas normais. Algumas eu até herdei depois que minha avó morreu. Eu herdei a cama, porque eu falei: essa cama eu quero. Ela fez 6 filhos, essa é a minha cama, eu quero essa cama. Aí nós herdamos a cama, eu já estou na metade, já foram 3, mas parou já, viu, irmão? Fica tranquilo, já parou, já fechei a fábrica. E as panelas, e algumas panelas, elas não eram muito grandes, mas a minha avó servia todo mundo. E sabe o que era mais engraçado? Todo mundo comia. A maior parte deles, que vocês conhecem, uns gordinhos da família, repetia. Tia Zenaide está balançando a cabeça que ela foi lá e lembra disso. Ia um monte de amigo, meu pai mesmo cansou de levar amigo para comer lá.
Minha avó ficava doida, como é que vai dar comida para essa gente? Já tem 33 aqui, o Simvaldo atrás do amigo, o Silmar atrás do outro. Chegava lá, tinha aquela cambada de amiga, a tia Rose também viu isso aqui, né? E não faltava. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque a mesa é um lugar em que o pão é partido e multiplicado. Na mesa sempre cabe mais um. Quem já ouviu essa frase? Vou colocar uma aguinha no feijão, vou colocar aqui um pouquinho de água, põe um pouquinho, vai dar, vamos dividir aqui, vai dar, coloca um pouquinho mais de farinha aí no angu para multiplicar um pouquinho, aqui é polenta em São Paulo, né? Para multiplicar um pouquinho vai dar, porque aonde tem mesa tem provisão. Quem parte o pão experimenta a multiplicação. Aquele que é generoso, que divide o que tem, que partilha o que tem, experimenta a multiplicação e provisão do Senhor. Nunca falta para quem multiplica, mas para quem retém sempre falta. Aquele que é pão duro sempre falta. Minha avó falava assim, o descontrolado chama o organizado de pão duro. Não é que eu sou pão duro, eu sou organizado, eu divido, eu me organizo. Minha avó falando, agora ele acha que eu sou pão duro. Não, minha avó tinha 20 netos, você acha que ela dava presente para neto? Claro que não. Presente era receber a gente nas férias lá, de vez em quando, uma vez por ano, um ou outro que chegava lá, ela dava um dinheirinho. Eu ganhei um presente da minha avó a vida inteira, foi um conjunto de roupa, só isso. E de vez em quando ela dava uns 10 reais, toma esse dinheiro aqui, quando eu ia para a igreja, vai comer lá no Fucas, era o nome do restaurante lá da cidade. Porque ela não podia, irmão, mas eu nunca vi minha avó tendo falta. Nunca faltou, porque aonde a gente reparte, aonde a gente distribui, aonde a gente divide, Jesus está no lugar da divisão, Jesus está no lugar do repartir, Jesus está na mesa que partilha aquilo que tem e multiplica isso para as outras pessoas. Mas você deve estar pensando que eu estou falando de comida. Eu não estou falando de comida. Quando eu era mais novo, eu comecei a pregar. De vez em quando o Senhor me dava umas palavras, né? Eu pensava assim, nossa, essa palavra aqui, Manuel, vou pregar no domingo, presbítero Manuel, que essa palavra aqui é boa, vou pregar no domingo. Mas na semana eu ia pregar às vezes num pequeno grupo com 2 pessoas. Aí eu falava assim, não, essa aqui eu não vou pregar no pequeno grupo, vou pregar lá no domingo, porque essa é uma boa palavra. Depois que eu fui crescendo, chegando nos 30 anos, aprendi que quando eu prego melhor, independente do lugar, Deus me traz algo novo na próxima oportunidade. Então hoje, irmão, não retenho. Se Deus me deu a palavra para hoje, mesmo que eu pense, nossa, a palavra para pregar lá numa igreja grande, eu reparto no lugar em que eu estou, porque eu aprendi que aquilo que eu dou, Deus multiplica. Aquilo que eu reparto na mesa com os meus irmãos, Deus gera provisão na minha vida. Não fica guardando aquilo que você tem aí não. Você tem amor, dá amor. Ah, mas essa pessoa fez isso, fez aquilo, dá o seu melhor. Se Deus te colocou hoje diante de alguém que merece um abraço, dá o seu melhor abraço, dá a sua melhor palavra, dá a sua melhor mensagem, dá o seu melhor presente, dá a sua melhor roupa, que Deus tem mais para dar na mesa que reparte do que na mesa que guarda. E deixa eu dizer algo, quando Jesus reuniu os discípulos numa oportunidade, ele ensinou assim, olha, João 6, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Versículo 58, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, seus antepassados comeram maná e morreram, quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre, aleluia. Tem gente olhando para trás falando, puxa, aquele pão que eu recebi, aquele pão que eu tinha, naquela época eu ia chamar o pastor, naquela época eu ia receber um pequeno grupo, que naquela época eu estava bem. Não, não é para aquela época, aquele maná já apodreceu, não serve mais, já morreu. Deus, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e Ele tem pão, Ele é o pão para a sua vida hoje, o pão fresquinho, quentinho, que vai saciar a sua fome. E de quem está na sua volta. Então reparte esse pão, porque onde tem mesa tem Jesus, e onde tem Jesus tem provisão, aleluia. Deixa eu te liberar uma palavra de Deus nessa manhã. Em 2004 Deus vai repartir, multiplicar o pão da sua mesa, você vai experimentar a provisão de Jesus na sua mesa.
Você vai compartilhar mensagens com quem não conhecia, vai experimentar uma multiplicação que não conhecia, vai ter sabedoria que não tinha, porque aquele que reparte recebe pão novo do Senhor toda manhã. Aleluia! Então em 2024 você vai experimentar uma provisão sobrenatural do Senhor. Quem recebe essa palavra? Assim, Senhor, eu recebo essa palavra, eu recebo essa palavra. Parte o pão, que tem provisão do Senhor para você. Fala para quem está do seu lado: onde tem mesa tem Jesus, e onde tem Jesus tem provisão. Essa semana eu fui lá visitar a Sheila, nossa irmã, e eu precisei fazer um malabarismo, que eu tinha uns compromissos, e aí eu sabia da importância da visita, eu senti no meu coração. Normalmente até fala o pastor João que ajuda, ele entra, eles sabem que ele é pastor, eles não sabem que eu sou pastor, eu não tenho cara de pastor, o pastor João tem cara de pastor. Então ele entra, ora por todo mundo abre a porta para ele. Quando chega eu tenho que apresentar carteirinha, documento assinado pelo Papa, dizendo que eu sou pastor, senão eles não liberam. O pastor João entra, ora por todo mundo, ora pela secretária. Aí eu até coloquei no grupo, mas falei, não, eu vou lá, eu vou. Aí fui. Aí cheguei, orei pela Sheila, e depois a Erika falou, nossa, você não sabe como ela ficou feliz. Aí eu falei assim, não, você não sabe como eu fiquei feliz, porque quem reparte, recebe provisão do Senhor. Aleluia! Se você repartir o que Deus tem colocado na sua vida, Deus vai provisionar pão sobre a sua casa. Alguém pensa assim, se eu não der tempo para os meus filhos, eles vão se perder. Reparte, que Deus vai cuidar dos seus filhos. Se eu der esse dinheiro, eu não vou ter. Reparte, que Deus vai dar dinheiro para você. Se eu não fizer isso, se eu não tiver assim, as portas vão se fechar. Reparte, que Deus vai abrir uma melhor para você. Porque quem reparte, se tem mesa, tem Jesus. E se tem Jesus, tem provisão. Aleluia! Mas não para por aí, olha a sequência do texto, versículo 31, então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Aqui onde a gente tem esse púlpito aqui, era uma mesa, na verdade era mais ali onde está o pastor Carlos, ali era uma mesa, e quando eu era adolescente, meu pai era pastor dessa igreja, e todo final de semana, meu pai colocava na mesa da nossa casa todos os seminaristas possíveis. Então, era 10, 15, mais os convidados, que tinha uns gaiatos que sempre estavam lá. A Elaine era campeã, ela nem está aqui, então posso falar dela. A Elaine, todo final de semana, estava lá na mesa. Ela era muito amiga dos meninos, já dirigia, o Aloysio liberava o carro, aí eles saíam para pregar, a Elaine era motorista, ia para todo lugar com todo mundo. Então ela sempre estava lá na mesa com a gente, um monte de gente, mas muita gente. E um dos momentos lá da minha adolescência, com essas mesas e tudo mais, um dia eu tive um sonho. Primeira vez que eu fui para uma batalha espiritual, tinha 12 anos de idade. Nunca tinha experimentado o ambiente da batalha espiritual. E eu sonhei, o Senhor fala muito comigo com sonhos, eu sonhei que eu estava literalmente numa guerra. Eu tinha uma espada na mão e eu lutava com os demônios. E era um exército enorme, e eu só sabia, eu tinha certeza que era demônio, não era bonito, era feio que dói, é demônio. E está lutando contra mim, eu sou de Deus. E nessa luta, quando você luta, você tem hora que você bate, tem hora que você apanha, não é assim? E eu acordei, e eu senti as dores da luta. Eu tivesse sido cortado em alguns lugares, tivesse sido cortado, literalmente, tinha 12 anos. Não tinha noção que era isso. Hoje eu sei que é batalha espiritual, naquela época eu não sabia. Meu pai nunca tinha falado abertamente, já tinha visto, mas eu não imaginava que eu ia viver aquilo naquele momento. Então eu não tinha uma noção. E aí eu sentei à mesa de manhã, era um sábado ou domingo, cheio de seminarista. E aí quando a gente sentou à mesa, conversando sobre vários assuntos, e eu normalmente não falava muito, entrou um assunto de oração, e aí eu comecei a chorar. Aí meu pai falou, por que você está chorando? Tive um sonho assim, e eu não sei o que é isso. O que é isso? Aí ele falou, isso é uma batalha espiritual.
você deixou de ser um anônimo no reino espiritual, e agora você é conhecido. Que quando você é conhecido no céu, você também é conhecido no inferno. Tem crente que só quer ser conhecido no céu, não quer enfrentar problema. Mas deixa eu dizer, para ser conhecido no céu, no reino do Espírito, você também é conhecido no inferno. Então, quem vê anjo, vê demônio. Quem vê céu, vê inferno. Vê tudo. Já era. Não tem meio termo. Não tem assim, só vou ver as coisas boas. Não. Vai para todo lado. E aí ele começou a me explicar. E sabe por que eu aprendi com 12 anos sobre batalha espiritual? Porque eu estava numa mesa, onde as pessoas começaram a compartilhar de oração, de intercessão, num café. E nessa mesa com café de oração e intercessão, foi-me dada a oportunidade de compartilhar. Isso nunca aconteceria em uma outra casa, só na minha. Porque numa outra casa, quando a criança, primeiro que os pais nem sentam mais na mesa com as crianças. Segundo que quando sentam na mesa, ligam uma TV. Não é isso? E aí quem fala é a TV. E se estiver fazendo bagunça, coloca um videozinho no celular para não ter encheção de saco. Não é isso? Então, eu só tive essa oportunidade que eu estava nessa mesa. Numa mesa em que eu pude chorar. E eles me ensinaram. Os meus olhos foram abertos ali, naquele momento, para algo que eu não tinha noção. Porque a mesa é lugar em que olhos são abertos. Existem revelações, meus irmãos, que você não vai ter na igreja, que você não vai ter na mensagem do YouTube do Luciano Subirá, e que você só vai ter na mesa, onde é compartilhado. A mesa é o lugar em que tem revelações. E deixa eu te dizer, eu sou wesleyano, uma igreja de 58, 7 anos, você acabou de ouvir, uma igreja histórica. Nessa igreja a gente reconhece que revelação é a escritura sagrada. Não existe dom de revelação, existe dom de palavra de conhecimento, que se manifesta em sonhos e visões, que é no meu caso, eu tenho um dom de palavra de conhecimento. Você pode revirar a Bíblia e eu te desafio a encontrar a expressão revelação como um dom. Não existe, porque para nós a revelação é a palavra. Jesus, o encarnado, o Cristo se tornou carne, ele se revelou para nós. A palavra grega a palavra hebraica é kalá. Ele se revelou, a revelação é a palavra de Deus, ela já tudo que estava oculto agora foi revelado por intermédio de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala assim, o ministério que estava oculto entre os séculos e por todas as gerações, agora foi manifesto, Cristo em nós, esperança da glória. Ou seja, já tem revelação, e ali naquela mesa foi-me aberto os olhos para aquilo que a palavra ensina. Conhecimento que eu nunca teria aqui, conhecimento que eu nunca teria numa cadeira de uma palestra, mas que na mesa me foi ofertado, porque onde tem mesa tem Jesus, e onde tem Jesus tem revelação. É na mesa que a revelação acontece. Não adianta trazer seu filho para a escola dominical só. Sandrinha, Érica e Wagner, e agora Deus nos abençoou, deu um homem que é pastor de crianças, né, um líder, a gente orou por isso, e o Wagner topou, aceitou, ele, e é um homem que ama isso, crianças, de verdade. Ele precisa de um homem lá, e está lá, o Wagner que aceitou, a gente ficou, nossa, como a gente ficou feliz com isso. A gente coloca lá a Sandrinha, a Érica, o Wagner, todo domingo com a equipe que tem professoras capazes, mas não é suficiente, né, Eliana? Eliana está aí ensinando há quantos anos, Eliana? 50 anos, 42. Quantas crianças que Eliana ensinou, com dedicação, com esforço, com amor, e que não estão na igreja. Ela fez o papel dela, mas não é suficiente. A sala não é suficiente, o culto infantil não é suficiente, a pregação de domingo, meu irmão, não é suficiente. Você precisa de uma mesa, porque na pregação eu vou te dar um insight, eu vou te motivar, eu vou te dar uma direção, mas lá na mesa, quando você pegar essa mensagem, esse esboço e começar a compartilhar, Deus vai abrir os seus olhos para algo que Ele não revelou para mim, e que Ele só vai revelar para você no ambiente de mesa. Mas a gente fez da igreja, e eu não estou brigando, estou liberando uma palavra muito motivadora para você. A igreja fez um ambiente de mesa, a gente fez da igreja, desse palco, um show gospel.
em que as pessoas vão atrás daqueles que pregam o que interessa, em busca sempre de algo novo. Então a gente fica nesse random, no aleatório do YouTube, procurando uma mensagem toda hora, porque a gente precisa se alimentar de algo, sendo que esse não é o lugar da alimentação, não é no palco, não é no show que a gente come na mesa, é lá que o pão é partido, onde Jesus está, e é na mesa que a gente tem revelação do alto. Os olhos não foram abertos no caminho com a maior mensagem que alguém pregou na história. Os olhos foram abertos na mesa quando Jesus partiu o pão, porque o partir do pão revela mais Jesus do que a mensagem que eu estou pregando agora. Daqui a pouco, quando a gente servir o pão, tem mais Jesus naquilo que na minha pregação. Os olhos são abertos naquilo. Ninguém vai ouvir Jesus pregando primeiro. Primeiro nós vamos ouvir Jesus partindo o pão. E quando ele partir o pão, os nossos olhos vão se abrir, e revelação do céu, o Cristo encarnado, será manifesto para todos nós. Aleluia! Porque, meu irmão, onde tem mesa tem Jesus, e onde tem Jesus tem revelação. Eu gosto demais de João, em João 8,12, Jesus volta para falar para o povo, diante de um caos estabelecido. Recém uma mulher foi livre de um apedrejamento, é João 8, e isso na percepção de João. E no versículo 12, Jesus, ao olhar para o povo, diz assim: eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Aleluia! O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando eu sento na mesa, a luz que é Jesus revela para mim coisas que jamais eu aprenderia no ambiente, mas na mesa onde Jesus está, o pão é partido, os olhos são abertos, e o Jesus que é a luz do mundo é revelado. Aleluia! Mas é óbvio, irmão, eu estou falando de uma mesa intencional, porque toda mesa precisa ser intencional. Jesus não é revelado numa mesa simples. Lembra que eu falei? Não é uma simples mesa, é uma reunião de discípulos, e onde os discípulos se reúnem, aí está Jesus. Se a minha mesa não tem discípulos, se a minha mesa tem a Globo, nenhum crente vê Globo mais, né? Antigamente o pastor precisava falar que a Globo é do capeta. Hoje, em 2023, a gente não vê mais Globo, né? Não preciso falar que Big Brother, crente não precisa ver, né? Não pode ver, ou eu tenho que falar? Eu espero que não, né? 2023. Tem que falar, né? 24. Eu achei que você estava falando, fala. E eu estava aqui, yes, vou falar. Big Brother do capeta. Os crentes que estavam todo mundo falando, fala. Não, era 4. Mas tá bom, eu falo assim também. Não dá, né, gente? Não dá para ver Big Brother, não dá para ver certo tipo de filme, não dá para ver certo tipo de série, não dá para ligar a TV para a tua criança numa série dessa, num filme desse, num ambiente desse. Nessa mesa não tem Jesus. Se não tem Jesus, não tem revelação, tem condenação. Tem criança que gasta mais tempo vendo série do capeta. E hoje, irmão, não pode nem reclamar, porque tem 3 palavrinhas aí à disposição. Lá em casa, de manhã à noite, 3 palavrinhas. Mini, normal e com libras, normal em inglês. Mas todo dia. Jesus, de vez em quando, cansa mesmo. E agora, The Chosen nas horas vagas. Não tem como reclamar hoje. Eu já vi esse episódio, vê de novo. Eu leio a Bíblia há 37 anos, e sempre tem alguma coisa nova. Já conhece a história, conhece mais uma vez, porque na mesa que tem Jesus tem revelação. E se tem mesa com discípulo, tem Jesus. E se tem Jesus, tem revelação. Fala para quem está do seu lado aí, olha, onde tem mesa tem Jesus. E onde tem Jesus tem revelação. Deixa eu liberar uma palavra para a sua vida em 2024. Quem quer receber uma palavra para 2024?
Deixa eu liberar uma palavra para você. Em 2024, Deus vai abrir os seus olhos para revelações dele. Você vai enxergar a palavra de Deus de maneira diferente na mesa. Lá no GCL vocês vão ter inspirações divinas ao compartilhar a palavra de Deus. Quando se reunirem em pequenos grupos na igreja, em casa, na sua família, para um simples almoço, Deus vai abrir os olhos, os filhos vão entender as palavras. Esse dia a gente estava com a Elis lá, e aí não sei quem falou, João 3, aqui no culto da virada, e eu acho que meu pai falou, alguém falou, o pastor Davi falou, João 3,16 na hora da oferta, e aí ela recitou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de ter o seu Filho ingênuo, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Aí a minha mãe ficou feliz, e o pai ficou mais feliz ainda, e ainda falou, João 3,16. Porque, irmão, Deus vai abrir seus olhos para coisas da palavra de Deus que você nunca enxergou. Na mesa, prepare-se para mesas em que começarão as discussões, mas não terminarão, porque o Espírito vai abrir os olhos de vocês, e vocês vão ficar igual eu hoje de manhã, que não queria parar de ler, porque estava extraordinária a revelação do Senhor. Porque se tem mesa, tem Jesus, se tem Jesus, tem revelação. Aleluia! E abrindo um parênteses, né? Só abrindo um parênteses. Só quem é líder de GCL aqui, levanta aí, por favor. Líder de GCL, co-líder, que trabalha em algum GCL, levanta aí. Isso, tá vendo? Isso aqui são vários GCLs. Olha, todas as mesas, tem mais mesas do que essa. Várias mesas aqui. Sabe o que você faz hoje, pastor? Não estou numa mesa. Abraça um deles. Eu sou mais velhinho, eu preciso de alguém mais calminho. Aqui, ó, presbítero Daniel, nosso professor de didática extremo, pastor João com 60 a mais, irmã Vera, mulheres de 60 a mais. Eu quero mais conhecimento, eu preciso de alguém que tenha talvez algo mais. Ali o Wagner, o nosso mestre. Irmão, eu nem participo do GCL do Wagner, eu só vejo o comentário dele no grupo, eu já aprendo. Imagina dentro do GCL. Essa mesa é espetacular. O Salatiel aqui, sou jovem, preciso de uma mesa mais jovem. Salatiel. Eu quero uma mesa mais ou menos, que seja alguém de meia idade, família. Ou o Gilberto, ou o Luiz, a Magali, mulher, a sua Silene é de mulheres, não é isso? Famílias, Silene com famílias. Tem para todo gosto. Ou o Rude, eu falo francês, Rude. Quero aprender. Kids com a Eliana, com a Silene também, né? Não é na casa dela? Ela é anfitriã do Kids. Eu sou criança lá. Eu não sou ninguém. Pastor Will. Adolescente, a Mari. Mulheres, Simone. Márcia. Não, eu ainda não participei do GCL da Márcia, mas eu vejo o discipulado. Os primeiros passos. Aula incrível. Incrível, vai ser especial. O Cláudio, mesma coisa. Todos aqui são formados. E tem mais, pastor. Eu não tenho líder, mas eu tenho uma mesa. Procura o Eduardo, porque está faltando mesa. Porque a gente tem líder, mas falta mesa. Talvez a sua seja a mesa para um GCL. Eu tenho a mesa para oferecer. É suficiente. Ou a Luiz com a Martedi, também um grupo especial. Tem mesa. Fecha parênteses, muito obrigado. Procura o Eduardo, procura o Daniel. Participa de uma mesa. Não estou pregando só de GCL. Não é só, mas também é a principal mesa da nossa igreja. É onde a gente compartilha. Se todo mundo estiver no GCL, eu vou estar no céu. Esse é o sonho. Todo mundo no GCL ainda não conhece na igreja, no GCL, esse é o sonho. Porque aí imagina na quinta-feira, quarta, sexta, que é quando acontecem os nossos grupos, sábado de manhã, sábado à noite, todo mundo em mesas, partindo pão e recebendo revelação do céu. Irmão, quando a gente chegar aqui no domingo, é céu na terra, é a terra no céu, que é melhor assim, porque nós é que vamos subir, porque está todo mundo conectado naquilo que o céu está compartilhando. Porque se tem mesa, tem Jesus. E se tem Jesus, tem revelação. Fala comigo, se tem mesa, tem Jesus. Se tem Jesus, tem revelação. Se tem Jesus, tem revelação. Se tem Jesus, tem provisão. Eu não sei falar, pastor. Só abre a sua boca, leia a cartinha e o Senhor vai te encher. Tem provisão. E terceiro,
Olha o versículo 32. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Em Curitiba eu ficava muito sozinho. A Kézia estudava e era regime integral, a igreja muito pequena, poucos irmãos. Se aqui já é difícil com bastante gente encontrar alguém em casa durante o dia, imagina em Curitiba. Então, eu precisava caçar a mesa, porque eu amo mesa. Eu não amo mesa desnecessária, mesa que não tem objetivo. Mas mesa que tem objetivo eu amo, faço qualquer coisa por uma mesa que tem Jesus. Porque onde tem Jesus tem objetivo. E um dia eu estava lá na igreja, 80 metros quadrados, 4 portas de vidro, sozinho, tocando violão, lendo a Bíblia, planejando o futuro, em São José no caso. E aí o pastor Davi Souza passou na frente da igreja. O pastor Davi Souza abriu a porta da igreja, falou: ô menino, tudo bem? Eu era literalmente um menino, ele continua me chamando de menino, mas na época eu era bem menino. Ô menino, tudo bem? Eu falei: tudo. Quem é o senhor? Eu sou o pastor Davi, sou o presidente do conselho de pastores aqui de São José. Eu queria falar com o pastor da igreja. Eu falei: o menino. Pô, que legal, menino, vem aqui, me dá um abraço. Ele é um negro, barba branca, o amor em pessoa, ama a oração, deu um abraço gostoso. Ô menino, que alegria. Rapaz, a gente tem uma mesa uma vez por semana. Eu falei: repete. A gente tem uma mesa uma vez por semana. Eu falei: não quero nem saber, só me fala onde é e a hora que eu já estou lá. Pastores se reúnem. Não, foi a salvação da minha vida. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Era uma vez a cada 15 dias, estava eu lá na mesa, o menino, com o Davi, com o Márcio, com o Arno, vocês já conhecem alguns, e com outros, com o Jonas, e com outros, e eu, o menino, com o Ernest, um pastor menonita, alemão. O Arno é alemão, mas não é da menonita, ele saiu da menonita, e depois, quando experimentou o avivamento. Mas o Ernest era alemão, professor de escola, catedrático, filósofo. Toda vez que eu conversava com o Ernest, era uma filosofia. Toda vez que eu conversava com o Barno, era Jesus está aqui. Toda vez que eu conversava com o Márcio, eu estava pensando na igreja do futuro. Toda vez que eu conversava com o Davi, eu estava pensando na oração. Toda vez que eu reunia com eles, eu ficava quietinho, eu falava: uau, que lugar que Jesus me colocou. Minha vida mudou nessa mesa. Minha vida mudou nessa mesa. Eu que era um menino que olhava para 80 metros e falava assim: Jesus, como é que eu vou sair desse lugar? Comecei a ouvir desses homens que eles também tiveram 80 metros. Que eles também passaram por esse momento. E que agora eles estavam desfrutando algo melhor. Sabe o que aconteceu comigo? Eu que de vez em quando estava sem esperança, porque estava na mesa, o meu coração, toda vez sentava na mesa, o meu coração se aquecia de novo. Eu falava assim: Deus me mandou para esse lugar. São José é o lugar em que os sonhos se realizam. Deus vai realizar meus sonhos aqui. Deus vai me abençoar, porque eu estava numa mesa em que o coração se aquecia e a esperança se renovava. Porque mesa, meu irmão, é o lugar em que os projetos saem do papel. Mesa é o lugar em que os sonhos são reavivados. Mesa é o lugar em que o coração se aquece novamente. É impossível sentar numa mesa com a irmã Marteidi e não ter o seu coração aquecido. Você jamais vai sentar na mesa com ela e ouvir outra coisa que não seja a oração: Deus é bom, as coisas que Deus fez na vida e fará. Você vai sentar na mesa com o pastor Hélio e vai lembrar de histórias incríveis, e ele vai te dar ânimo e esperança. Vai estar na mesa com o pastor João e vai se animar. Você vai lembrar: nossa, Deus, se Deus fez isso com o pastor João, Ele pode fazer comigo. Você vai sentar na mesa com cada um de nós aqui, irmãos, porque todos aqui tiveram dias difíceis e estamos de pé. Então há esperança
quando a gente se reúne. Eu falo às vezes com a Kézia, quando a gente está lá numa luta, com algum problema, eu falo, vamos numa mesa comigo, porque a gente vai numa mesa e a gente às vezes encontra alguém que está com um pepino enorme, e a gente fala, não, relaxa, eu já passei por isso. E a gente que trouxe esperança, na verdade está recebendo esperança, porque está vendo, nós já passamos por isso. Quando eu encontro um casalzinho novo, eu dou risada, falo, você não sabe o que te aguarda, porque agora eu tenho 13 anos de casado, irmão, já passei dias difíceis, agora eu estou em paz, já sei muita coisa boa, mas quando eu converso com o Daniel e com a Eliana, aí eles riem de mim, porque eles falam, eu sei, eu já passei por isso, mas relaxa, vai ficar melhor. A esperança, se a Eliana suportou o Daniel, a Kézia vai me suportar. Aleluia! Louvado seja Deus! Né? E você não vai saber, homem, eu descobri que eu tenho desvio de coluna. Já comecei o RPG já. Você está doido? Fui por causa da dor nas costas de mexer ali, uma muscular, o cara falou assim, você tem desvio de coluna? Eu falei, não, tem não. Tem, mas tem solução. Eu falei, bom, médico assim é bom, se tem solução, vem aqui para saber que eu tenho um problema, eu não quero. Quer saber qual é a solução? Não, faz o RPG, se você faz musculação, faço, agora faz o RPG, vai resolver, glória a Deus. É isso que eu quero, resolver. Se não resolver, se a tua graça me basta, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas é na mesa que eu recebo esperança, porque onde tem mesa tem Jesus, e onde Jesus está tem esperança, aleluia. Está lá o pastor Ivan e a irmã Ivonete. A irmã Ivonete era minha patrocinadora de cueca, você já ouviu a história? Toda a mesa que eu ia lá, eles me abençoavam com pãozinho e com manteiga. Aí recentemente eu fui em Curitiba, eu fui na mesa, fui lá na casa deles, nem sabia que a irmã Ivonete estava doente, uma doença terrível, terrível, fiquei triste, mas eu não podia demonstrar, né? Eu falei, não, então vou orar, vou liberar uma palavra de cura. Aí uma semana atrás ela mandou uma foto, pastor, estou na igreja, estou de pé, estou andando, não estava segurando, não estava fazendo nenhuma tarefa de casa, passaram 6 meses, está lá andando, fazendo tarefa de casa, na igreja. Eu que fui muitas vezes recebi esperança na casa deles, agora fui alguém para dar esperança, porque se tem mesa tem Jesus, e se tem Jesus tem esperança. Aleluia. Os homens estavam indo frustrados para Emaús sem esperança, mas sentam à mesa com Jesus, e tem Jesus lá, tem esperança. Agora eles correm para Jerusalém, porque a esperança foi renovada. Você não viu como o nosso coração se ardia enquanto ele falava, vamos para Jerusalém, e o mestre ressuscitou, aleluia, porque tem Jesus. É na mesa do pai que o filho perdido encontra com aquele que recebeu o filho de volta. É o pai que está chorando um filho que foi embora, e recebe o pai que acabou de receber o filho, e ele ouve assim, fique em paz, o meu filho também saiu, mas agora ele voltou. Se o teu saiu, logo vai voltar. É na mesa que aquele que estava doente foi curado, se encontra com o doente. E aí fala, como eu falei lá para Sheila, eu orei 5 anos para que Deus me usasse com milagre nos primeiros anos do meu ministério, dos 17 aos 22. Deus nunca tinha me usado com milagre, eu chamava todo domingo o enfermo na frente, Deus nunca curava. Um dia lá em Mauá eu estava orando, e chamei os enfermos, já meio sem esperança. Vieram muitos irmãos, e entre eles a irmã Ana Paula, que eu nem sabia que era doente. No domingo seguinte, a irmã Ana Paula chega na igreja com um batalhão de papel e fala assim, pastor, essa semana eu tinha consulta, estão aqui os exames, eu tenho lúpus há 40 anos, e aqui estão os que eu fiz essa semana, Jesus me curou. E aquela que estava sem esperança, ouve a palavra de esperança, porque tem Jesus, tem esperança.
É o marido e a mulher que perderam um filho, que saiu, que estão ouvindo de alguém que falou, ele voltou. É o marido e a mulher que estão no meio do caos, que sentam à mesa com um casal que já passou esse caos e venceu com Jesus, que ouvem assim: nós vencemos, você também vai vencer. É alguém desesperançado pelo desemprego, pela crise financeira, que senta à mesa com alguém que há um ano atrás estava desesperado. O Márcio, que estava trabalhando em 2 empregos, em 3 empregos, não tinha o salário dos sonhos, o emprego dos sonhos, mas ouviu na mesa da gratidão esse ano: olha, há 5 anos eu comecei um propósito com o Senhor, e eu recebi nesse ano, eu fui promovido, eu trabalho de segunda a sexta, as portas se abriram. E aquele que estava desesperado, sem dinheiro, pensando que Deus não abre porta, fala assim: Deus fez com o Márcio, Deus vai fazer comigo. Porque tem mesa, tem Jesus, e se tem Jesus, tem esperança. Em João 11, no versículo 25, Jesus vai a uma casa sem esperança, um irmão morreu. Marta se encontra com ele no meio do caminho e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui. Mas Jesus está na mesa, e se Jesus está na mesa, tem esperança. E a resposta de Jesus é: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois que morrer. Quem crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Os discípulos frustrados, uma Marta e uma Maria desanimada, um Jesus trazendo esperança, porque onde tem mesa tem Jesus, e onde tem Jesus tem esperança. Deixa eu liberar uma palavra para você. 2024 é o ano que o Senhor vai restaurar os sonhos na mesa. Quando você estiver sentado à mesa, você vai ver projetos e planos do Senhor saindo do papel. Sonhos antigos que você falou assim: eu não tenho mais. Na mesa que Jesus está, Ele vai trazer sonhos que estavam engavetados, projetos que estavam engavetados de volta para cima, e com a união dos discípulos, esses sonhos e esses projetos se realizarão, porque onde está a mesa tem Jesus, e se tem Jesus tem esperança. Você vai sentar em mesa de pessoas que já venceram nas lutas do casamento, e você vai vencer as lutas do casamento, porque Jesus dá esperança. Você vai sentar na mesa de alguém que há anos atrás estava endividado, e a revelação do Jesus, a luz do Senhor, vai trazer esperança ao seu coração, e no final do ano vai ser você que vai testemunhar: eu comecei o ano com dívida, eu comecei o ano desempregado, mas eu sentei numa mesa que Jesus estava, as portas se abriram e a esperança. Está aqui o resultado do Cristo que abre portas. Porque se tem mesa tem Jesus, e se tem Jesus tem esperança. Não sei qual é o desespero que bateu sobre a sua vida nessa manhã, mas eu vim aqui para trazer uma palavra de Jesus. Nós estamos na mesa, e se tem mesa tem Jesus. O seu coração vai aquecer mais uma vez nessa manhã, e a esperança que um dia se foi embora, ela vai voltar. O coração vai se aquecer, seus sonhos vão ser renovados nessa manhã. Você vai lutar, é apenas o dia 7 de janeiro, tem um ano inteiro para você sentar em mesa que tem Jesus, e esperança vai nascer no seu coração. Aleluia. Porque se tem mesa tem Jesus, e se tem Jesus tem esperança. Fala isso para quem está atrás de você: se tem mesa tem Jesus, e se tem Jesus tem esperança. Há um poder extraordinário na mesa, meu irmão, mas o poder não está na madeira, o poder não está nesse banco, o poder não está nem naquele pão e naquele suco de uva, porque a mesa tem Jesus,
E se tem Jesus, tem provisão. Se tem Jesus, tem revelação. Se tem Jesus, tem esperança. E quando eu participo do pão e do suco de uva, em memória de Jesus, porque aí Ele senta à mesa, eu me lembro nele, e Ele senta à mesa comigo, com você, conosco como igreja. Aí a esperança se renova, os olhos são abertos, a provisão do Senhor vem sobre a minha vida, a minha cura acontece, a minha libertação acontece, a minha salvação acontece, porque eu fiz isso numa mesa que tem Jesus. Não é o pão e o suco, não é a mesa de madeira, não é a cadeira, não é o Samuel, não é o microfone, é o Jesus que está na mesa com a gente nessa manhã. Não sou eu, pregador extraordinário. Uma semana atrás eu estava desesperado porque não achei que tinha pregado bem. Não sou eu, não sou eu, não é eu com esse microfone, não é um menino, não é o pastor, não é um homem santo, é um homem que está sentado numa mesa como você. Mas nós estamos numa mesa que tem Jesus, e se Jesus está nesse lugar, tem provisão para você, tem revelação para você, tem esperança para você. E olha, se tem algo que eu posso te garantir nessa manhã, meu irmão, é que Jesus está nessa mesa. Eu não garanto outras mesas, porque eu não estou em outras comunidades, mas eu estou nessa, e eu sei que Jesus está nessa mesa. E se Jesus está aqui, você já sabe, tem provisão para você, tem revelação para a sua vida, tem esperança.